Eu, na verdade, gostaria... Por gentileza, vamos dar atenção ao deputado que está com a palavra, deputado Colato. Por gentileza, deputado. Eu gostaria de ser como o senador Bairro Mais, que não precisa mais abrir terra, né? Porque tem tanta. Então não precisa realmente, está tudo compensado, bonitinho lá. Não é o Santa Catarina, senador. Por isso que nós estamos lutando aqui, diferente do Centro-Oeste, do Mato Grosso, da Amazônia, que tem terras lá, né? Quem chegou primeiro levou a vantagem. Compensado, tudo certo, tudo certo. Bem, senhor presidente, eu queria aqui dizer que me inscrevi, né, também para comentar essa questão do código. Não é uma posição contrária ao senador Luiz Henrique, ele sabe minha posição, e eu queria que os senadores e deputados do Brasil, nesse momento, esquecessem que aqui tem um deputado, um humilde deputado, originário da roça. Eu sempre digo que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim, por isso às vezes o pessoal diz que eu sou meio temperamental, mas na verdade eu sou um cara indignado com o que acontece com a agricultura, o que se faz com os agricultores desse país, com os agricultores. E é por isso que eu peço à senadora Cátia Abreu que nos ajude dentro da CNA para que nós possamos levantar o impacto que vai dar esse projeto no Brasil, em cada estado, cada município, cada propriedade, porque quem vai pagar esta conta chama-se agricultor brasileiro. Quando fizeram a Rio+20, procuraram no mundo quem financiasse a regularização ambiental do mundo. Não acharam quem quis fazer isso. Mas era só alguém dizer lá, o Brasil já sabe a solução. O Brasil já sabe, são os agricultores brasileiros que vão pagar a conta. É só pegar esse projeto e ler o projeto que vai ver que tudo é debitado na conta dos produtores rurais. De nenhum ambientalista, com certeza. Nem o ambientalista vai pôr um centavo nisso. Viu, senador? Rodrigo Lorenberg. Ninguém vai pôr um centavo. A agricultura brasileira foi escolhida para pagar a conta da regulação ambiental do maior projeto ambiental e florestal desse planeta. E digam vocês os números que quiserem, porque o governo não teve competência para colocar os números na mesa dizendo qual é o impacto que vai dar a implantação desse Código Florestal. Ninguém, deputado Rodrigo, ninguém, senador Rodrigo, ninguém, nem Embrapa. Se deu, não tornaram público. Nós, Ministério do Meio Ambiente diz que é 33 milhões de hectares de impacto que estão sendo ocupados pela agricultura e pecuária. O Ministério do Desenvolvimento Agrário diz que é 30 milhões, deputado Marcheselli. O Ministério da Agricultura tem um documento do ex-ministro Wagner Rossi, por escrito, num pedido de informação, são 85 milhões de hectares que estão sendo ocupados por APP e reserva legal no Brasil. Esses são os dados que eu tenho, senador Luiz Henrique. Em Santa Catarina, eu tenho dados de um técnico da Embrapa, que são 200 mil hectares que vão ser retirados da APP e reserva legal. Documento de um técnico da Embrapa, isso representa 1 milhão de toneladas de milho a menos que Santa Catarina vai ter, dos 2 milhões que importa, que vai importar 3 milhões de toneladas. É um número para se pensar e raciocinar. Eu queria falar, não como deputado, mas como engenheiro agrônomo, conhecedor profundo dessa área da agricultura, estudioso e apresentador do projeto 5367, que é o Código Ambiental Brasileiro, que as duas casas olimpicamente esqueceram, mas era Código Ambiental, não florestal. Por que, deputado Caiado, que foi florestal? Porque a floresta está na área rural. Quem que é o culpado? Tinha que achar um culpado no meio ambiente, é o agricultor. A floresta está lá na agricultura, não está no centro da cidade. E encontrar o agricultor, né, esse bandido que está produzindo comida para o Brasil. Viu, Giovanni Queiroz? Então, essas questões que nós temos que discutir. Eu quero discutir com os senadores, meus colegas deputados, o day after, o dia depois que nós tivermos esse projeto aprovado. Aquele que a Câmara aprovou, que o Senado aprovou, que voltou para a Câmara, que a presidente Dilma vetou, que agora nós temos um outro relatório aqui. Não vou discutir a questão de ser bonzinho ou não ser bonzinho com o deputado e senador. Eu quero ser justo com os produtores brasileiros. É isso que eu quero que nós temos que fazer. Senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, que quando esse projeto chegar lá, na nossa agricultura, dentro da porteira, os senadores e deputados que estão fazendo e aprovando esse relatório, que estão sendo aplaudidos pelo Brasil, estão sendo aplaudidos porque as pessoas não conhecem a profundidade dos conceitos e dos princípios inseridos, né? Inserido espertamente pelos ambientalistas nesse projeto. É isso que está acontecendo. Eu, quando pego isso e sou um engenheiro, né, que trabalha nesse processo,
levo numa propriedade, eu me arrepio e digo, não posso votar esse projeto. Porque amanhã, quando eu voltar lá no produtor, ele vai me dizer, vocês fizeram a coisa errada e deixaram a conta para nós pagar. E foi isso que eu fiz, senador Luiz Henrique, lá na Cooper Campos, na sexta-feira passada, por mais de 500 produtores. Quando explicando o que é o CAR, Cadastro Ambiental Rural, o que é o PRA, o que é um TAC que vai ter que assinar o termo de ajuste de conduta. Quando eu disse para ele que o uso, a não aplicação dessa lei é o uso irregular da propriedade e, portanto, execução sumária para o nosso produtor. Ninguém fala isso lá fora, mas o produtor vai ter que pagar essa conta. O produtor vai ter que pagar essa despesa. Quando eu falei nisso, simplesmente disseram, deputado, pare de falar, se vocês estão aprovando isso, rasgue e jogue no lixo, porque vocês vão nos prejudicar, nós não temos como assumir isso. É disso que eu estou falando, senhores senadores e deputados. É disso que eu estou falando. E é disso que eu já falei bastante com o meu querido senador Luiz Henrique, que sabe muito bem que se não tivesse tomado uma decisão sábia lá em Santa Catarina, batido na mesa, e digo, se aplicar o Código Florestal Brasileiro, em Santa Catarina, 80% das propriedades serão inviabilizadas, e ele disse, não vai ser. E nós fizemos o Código Ambiental Catarinense, que eu andei por todo o estado de Santa Catarina pregando, e a Assembleia votou. E por isso Santa Catarina está em pé. Mas com certeza, quando nós jogamos, por exemplo, que 25 graus é a área que não se pode mais utilizar. E eu queria que eles prestassem atenção, principalmente aqueles que estão montanhosos. O senador Moca fez um trabalho muito grande em trazer como área consolidada de 25 a 45 graus, numa luta que nós fizemos lá atrás, antes do projeto ser votado no Senado. Mas ficou 25 e 45 graus como área impedidas de ser abertas, de ser feito novas lavouras ou pecuária. Com isso, senador, eu tenho estudo aqui de São Joaquim da Serra Catarinense, dizendo que as propriedades que hoje são utilizadas em 53%, se não for retirados 25%, vai voltar 23% apenas de utilização. Isso é dado concreto, estudo técnico da Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense. Nós vamos inviabilizar, por exemplo, o plantio da semente de batata, que a Serra Catarinense, a região de Água Doce em Santa Catarina planta e que só pode fazer um plantio por causa da contaminação da fitossanidade, vamos impedir que se plante batata de semente no Brasil, porque ela precisa do clima que só tem a Serra Catarinense e também a questão de Água Doce. Então, senhor presidente, eu queria dizer que o relatório, o voto em separado, que o deputado Abelardo Lupão apresentou, não é criado da cabeça dele, não. Nós fizemos um estudo profundo na Frente Parlamentar da Agropecuária, estudamos ponto a ponto e encaminhamos a proposta para o nosso relator para que fosse estudada a possibilidade de obter-se uma diferença. Eu estava conversando aqui com o deputado Márcio, dizendo a ele que nós tivemos 100 emendas aceitas. Eu diria que, daquelas que nós apresentamos, algumas emendas de redação, porque de conteúdo nós não tivemos nada a não ser a promessa de que poderá ser votado em destaques. Essa é a questão. Vou a alguns pontos aqui do tempo que me resta, só para colocar alguma coisa concreta dentro do projeto que está aqui, dos estudos que nós fizemos, que é presidente, eu quero continuar falando, mas por gentileza, se der para melhorar o som, inclusive, do deputado que faz uso da palavra, e eu peço encarecidamente aos assessores que por gentileza, possa garantir o silêncio necessário para que todos possamos ouvir o deputado Colato. Por gentileza, deputado. Concluo. Obrigado, presidente. Na questão do artigo 1º, Principiologia, senador Luiz Henrique, que nós debatemos muito profundamente, trouxemos aqui um ex-juiz, Zé Maria, que colocou exatamente a principiologia. O princípio não pode mudar a lei. O princípio não pode nortear as decisões dos juízes quando tiver alguma decisão dessa. E segundo a visão do juiz, que se ele fosse julgar alguma ação dessa, sempre ele julgaria no princípio e não no que a lei determina. Esse princípio envolve a questão agrária, a questão fundiária, a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Está tudo ali. E nessa linha de princípios e conceitos que nós estamos sendo enganados aqui, que estamos votando alguma coisa boa para o nosso agricultor e não estamos, porque quem vai dizer
no conceito, ou quem entende o que é a terra, a área úmida, o vereda, etc., vai ser o fiscal que vai lá na propriedade e que não admite ser questionado de jeito nenhum. Essa é uma questão que eu queria levantar. A questão da área úmida, Luiz Carlos Reis, o senhor que é o homem do arroz, com certeza a questão das várzeas que nós plantamos arroz, nesse conceito que está aqui de área úmida, vai ser área de preservação permanente. As pessoas têm que saber isso. Tem que saber isso. E eu tenho aqui um estudo, senador Luiz, quero lhe passar depois, que falava aqui o ANS na questão da Convenção de Ramsar. 11 áreas úmidas no Brasil só tem. Nem vou ler, depois eu deixo a cópia do documento. Mas aqui, como está nessa redação, todas as áreas úmidas são áreas de APP. Imaginem vocês os banhados, as veredas, essas coisas todas. É uma coisa que nós não podemos admitir. Também queria mostrar para os senadores essa questão do custo. Só vou dar um exemplo do custo. Eu tive um dado, viu, senadora Cátia Abreu? O Brasil, conferência a senadora, o Luiz Carlos Reis, não posso falar? A ANA, a Agência Nacional de Águas, diz que nós temos 1.600.000 quilômetros de rios no Brasil. Ora, nas duas margens são 3.200.000 quilômetros de rios. 40% são propriedades privadas. O senhor sabe, senhor presidente, quantos palanques nós vamos precisar para fazer isso? 256 milhões de palanques, cercas, isolando a bovinocultura desse Brasil. Atenção, senadores e deputados pecuaristas, vocês vão ter que isolar suas águas, seus capões no meio das invernadas. Eu não tenho um boi, não me preocupo com isso, mas com certeza isso é APP, onde o animal não pode entrar na água direto, tem que fazer corredor para chegar lá. Vai ser isolado todas as águas do Brasil. Isso na prática já está acontecendo. E sabe quanto custa isso, senador Luiz Henrique? Com o estudo do Instituto Anualpec, 15 bilhões de reais. De 9 a 15 bilhões, dependendo do tipo de madeira que você utilizar. Acho que vai ter muito mais árvore derrubada do que preservada só para fazer cerca, e eu queria colocar esse dado, posso deixar à disposição de quem quiser, que é uma questão real. A questão da verbação da reserva legal, senador Luiz Henrique, ficou pior emenda que o soneto. Com certeza, nós temos uma carta dos cartórios de Santa Catarina dizendo que só depois que fizer o CAR vai respeitar a não averbação da reserva legal. Com a redação que está aqui, está exigindo que se faça a averbação da reserva legal antes do CAR e deram, né, uma coisa boa para nós, dizendo que não vai pagar essa averbação. Quer dizer, uma compensação, né? Então, vai ficar descoberto, sim, até o cadastro ambiental rural. Os cartórios vão continuar cobrando para fazer escritura, para fazer licença ambiental. Eu acho que isso aqui nós temos que resolver imediatamente, porque nós temos muita complicação. O artigo 17, suspensão imediata das atividades em áreas desmatadas após 22/7/2008. Ora, se até meia-noite eu estou podendo recuperar em 20 anos, quando passou da meia-noite, eu tenho que simplesmente suspender imediatamente. Eu queria saber se algum senador e deputado que tem seu gado no pasto, que tem sua soja, como o senhor Blairo Maggi lá na roça, e se tiver um desmate depois de 2008, ele faria a retirada imediata dessa soja ou desse gado que está lá. Com certeza não vai fazer isso. A questão do artigo 3º, inciso 25, nós trabalhamos muito claro com o ministro do Desenvolvimento Agrário e retiramos esse parágrafo porque ele trata da reforma agrária, da questão do índice de produtividade. Qualquer propriedade que não tenha esse índice de produtividade, ele está enquadrado na lei da reforma agrária, será considerado área improdutiva e desapropriada. Aqui é uma questão fundiária, não é uma questão ambiental. Por isso, senhor presidente, encerrando, eu queria chamar a atenção dos nossos deputados e senadores, dizer que realmente nós temos aí, né, um tempo para refletir, para mudar de posição, para buscar a solução, e é por isso que eu estou pedindo, para que nós possamos deixar
para o dia 7 e 8 de agosto, para que nós possamos levar aos estados, às federações, à CNA, a todas as entidades, para que façam uma análise do impacto desse projeto e nos tragam essa decisão para que nós possamos, nós aqui, fazer a lei de acordo com a realidade. A realidade de acordo com a lei, com certeza, esta casa vai errar menos, os nossos produtores vão ser beneficiados e também o meio ambiente, com certeza, porque os agricultores vão pagar essa conta. Obrigado, senhor presidente.